Esse caso sobrenatural ficou tão famoso que fizeram um filme sobre ele e vários livros, mas existem algumas fotos e um áudio muito sinistros que até hoje ninguém conseguiu explicar. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo e como vocês podem ver, hoje eu estou super arrumada. Eu passei por uma gravação, eu fiquei o dia inteiro gravando e aí lá eles fizeram a minha make e o meu cabelo. A gente fez 3 penteados diferentes hoje, esse foi o último e eu gostei bastante. Tava com babyliss, mas assim, já caiu e eu nunca tinha usado meu cabelo desse jeito, então eu gostei, sem contar da make. Eu falei, eu não vou perder a oportunidade de gravar um vídeo desse jeito. Então assim, a pedidos, vamos falar sobre um caso sobrenatural hoje. Vocês sempre pedem muito, eu dei uma diminuída na frequência porque eu demoro um pouquinho pra achar casos que eu acho interessante mesmo, sobrenaturais. Vocês sabem que tem uma linha muito tênue pra ser real e ser meio viajado, sei lá. Mas esse aqui é bem interessante. Então, sem mais enrolação, bora pra história. O ano era 1974 e a gente tinha 2 investigadores paranormais chamados Dr. Barry Taft e o Cary Gaynor. Os dois faziam parte do departamento de parapsicologia da UCLA. Para quem se lembra, é o mesmo departamento onde o Ed e a Lorraine Warren deram várias palestras já. Os dois se consideravam mais como pesquisadores e como eles estavam dentro desse departamento, muitas das demandas que chegavam por lá e que eles investigavam eram voluntárias. Ninguém pagava para eles nem nada do tipo, eles não cobravam nada, porque eles precisavam de casos para eles investigarem. Então eles procuravam todo tipo de pessoa. Pessoas que diziam que tinham algum tipo de poder paranormal, que conseguiam mexer objetos com a mente, e casos de poltergeist em sua maioria. Um dia, o Cary e o Barry estavam conversando em uma livraria sobre as pesquisas que eles estavam fazendo, quando de repente eles perceberam que tinham 2 mulheres na prateleira do lado ouvindo a conversa dos dois. Elas pareciam bem interessadas e de repente uma delas disse: "Bom, a minha casa é assombrada." O nome dessa mulher era Doris Biter. E aí o Cary, que estava procurando pessoas para poder investigar e colocar ali no portfólio que ele tinha ido, falou que se ela quisesse entrar em contato, eles poderiam fazer uma visita na casa dela de graça. Mas antes da gente falar sobre o que os pesquisadores viram na casa da Doris, vale voltar um pouco e falar sobre quem era essa mulher. A Doris era uma mulher que sofreu muito com os pais. Existem relatos de que ela teria sido abusada pelo pai desde quando era criança. E eventualmente, conforme ela foi crescendo, ela também se tornou alcoólatra. Ela descrevia a casa que ela morava como um lugar quase que insuportável. E aí ela recorreu à bebida e às drogas para tentar ficar um pouco fora da realidade. Nessa época, ela já era adolescente. E é claro que nesse meio em que ela vivia, tinham várias pessoas que se interessavam por coisas mais ocultas, mais misteriosas. Então a Doris e os amigos, depois de beber ou depois de usar alguma droga, eles se reuniam em algum local da cidade que fosse mais escuro e mais isolado, e aí eles jogavam com um tabuleiro Ouija. E todo mundo sabe aonde isso vai dar, né? Eles faziam várias sessões, mas eles não acreditavam muito, eles faziam aquilo meio que pela zoeira. E até então, nada tinha acontecido. A vida da Doris não se tornou mais fácil com o tempo. A situação em casa foi cada vez piorando e ela tinha um avô que ela gostava mais, que era uma das poucas pessoas na família que tratavam ela bem. Mas o avô, uma hora, acabou falecendo. E depois que ele faleceu, ela simplesmente não suportava mais ficar na casa da família. Foi aí que ela decidiu sair, mas é claro que ela não tinha dinheiro para se bancar, ela teve que fazer vários trabalhos diferentes. E nesse meio tempo, ela teve 3 filhos. Só que cada um desses filhos foi com um homem diferente. Então ela teve o primeiro, e aí o pai abandonou o filho, não quis cuidar da criança. Ela também não queria ficar com aquele cara. Aí ela conheceu outra pessoa, engravidou de novo, a mesma situação. Depois um terceiro cara, a mesma situação. E aconteceu por uma última vez com o
quarto homem. Então agora ela estava com 4 filhos, todos de pais diferentes e sem dinheiro. Foi com o nascimento do 4º filho que a Doris decidiu que ela ia mudar de vida. Ela pensou que ela precisava parar de beber, ela precisava controlar os vícios dela e recomeçar. Tentar procurar uma casa para ela viver com os filhos e dar uma vida digna para eles. Quando os pais da Doris faleceram, ela esperava que ela fosse herdar um pouquinho do dinheiro deles, mas pelo contrário, quem herdou tudo foi o irmão. Então agora, tendo que se virar sozinha de novo, ela encontrou uma pequena casa que na verdade era mais descrita como uma cabana. Essa casa ficava em uma região da Califórnia que não era muito boa. Na verdade era um lugar que já era para ter sido desocupado algumas vezes, não era nem para ela estar morando lá, mas era uma casa que servia para a família e que ela conseguia pagar. Agora, alguns dos primeiros filhos dela já estavam um pouco mais velhos e conseguiam ajudar em alguma coisinha ou outra. Então era nesse momento da vida da Doris que a gente estava. A primeira vez em que os 2 investigadores foram na casa dela foi no dia 22 de agosto de 1974. E a casa dela, de acordo com eles, estava bem nojenta. Ela estava toda suja, com várias louças para lavar. E aí, assim que eles chegaram, eles deram uma olhada e perguntaram para ela sobre aquela assombração que ela disse que tinha lá dentro. Só que, para surpresa dos investigadores, a Doris disse algo que eles nunca tinham ouvido antes. Ela disse que ela estava sendo abusada sexualmente por um desses espíritos várias vezes pela casa toda. E pior, ela dizia que 2 entidades seguravam ela enquanto uma maior realizava o ato. Ela inclusive mostrou alguns ferimentos que ela tinha pelo corpo, algumas marcas roxas que indicavam que tinha sido naquele momento. Só que aí o Barry e o Carrie se entreolharam e falaram: meu, não acredito que a gente perdeu tempo vindo até aqui. Essa mulher é maluca. O que a gente pode fazer por ela é recomendar um psiquiatra e vamos embora. Vamos tentar achar outra pessoa. E foi isso que eles fizeram. Eles nunca tinham ouvido algo do tipo, eles deixaram o telefone de um psiquiatra, mandaram um beijo e foram embora. A Doris depois relataria que ela até apresentou sinais de gravidez, mas quando ela foi pro médico, ela descobriu que era só uma gravidez psicológica. Agora a gente vai entrar em um conceito que muitos de vocês devem conhecer e muitos não. Existe uma entidade, eu não sei se dá para chamar desse jeito, chamada Incubo. De acordo com algumas lendas e tradições, ela seria um demônio na forma masculina que procura mulheres adormecidas a fim de ter relações sexuais com ela. Já a versão feminina dessa entidade seria uma súcubo. Na Europa medieval, eles costumavam acreditar que a união de um íncubo junto com uma mulher resultaria no nascimento de bruxas, de demônios ou até mesmo de humanos deformados. Inclusive tem até uma lenda bizarra que dizia que o mago Merlin teria sido concebido por um incubus. E aí tem várias crenças sobre isso. Algumas pessoas dizem que essa entidade assume a forma de algo que a pessoa se sente muito atraída e que ela também tem um certo magnetismo. E aí ela sugaria a energia sexual da parceira. Não sei se vocês lembram da primeira temporada de American Horror Story, mas tem isso lá. E aí a vítima, indefesa diante dessa situação, acaba cedendo energia para a entidade e aí quando ela acorda, ela se sente fragilizada e cansada. Mas na maioria das vezes, de acordo com algumas lendas, a pessoa não se lembra de nada. 10 dias depois da visita dos pesquisadores na casa, a Doris decide ligar para eles de novo. Agora, ela dizia que amigos e familiares, inclusive os vizinhos, olhavam para dentro da casa dela e também estavam experienciando coisas ali, que ela sabia que ela não estava doida, que ela não era a única que estava vendo. E ela alegava que tinham algumas entidades meio nebulosas que ficavam andando pela casa dela e que eles precisavam voltar para ajudar. E aí o Barry e o Carrie falaram: tá, se tem outras pessoas vendo, vamos dar mais uma chance. Assim que eles chegaram na casa, eles sentiram um odor muito forte, parecia de carne apodrecendo. Além disso, parecia que a casa estava muito quente, mas o quarto da Doris estava gelado. E aquilo não fazia sentido, porque eles estavam ali em agosto, era verão, e a casa dela não tinha sistema de refrigeramento, não tinha motivo algum para só o quarto estar gelado. Eles também disseram sentir pressão nos ouvidos, como se eles estivessem dentro de um avião. Um dos filhos da Doris também alegava que eles sentiam muito frio lá dentro. O mais velho contou para os investigadores que viu a mãe dele sendo atacada. Na verdade, ele não sabia o que estava acontecendo ali mesmo, ele só falou que ela estava passando mal e quando ele foi tentar ajudar ela, pareciam que tinham coisas em cima dela que ele não tinha forças para tirar. E aí, enquanto os investigadores conversavam com a Doris na cozinha
para ver o que eles poderiam fazer para ela ou como eles poderiam ajudar, a porta de um dos armários abriu sozinha e uma frigideira que estava lá dentro saiu voando e caiu bem na frente deles. E aquilo foi muito estranho. Os investigadores se olharam e falaram, meu, deve ter algum fio, alguma outra pessoa deve ter feito isso, mas eles checaram tudo e não tinha explicação. Nessa hora, eles começaram a acreditar um pouco mais. A Doris aproveitou para comentar que um dia ela estava sozinha em casa e uma caixa de fusíveis que tinha na casa foi arrancada da parede e arremessada em cima dela. E também contou de várias outras atividades que estavam acontecendo na casa, que são aquelas atividades padrão que a gente está acostumado em ver em todas as histórias de assombração. As luzes piscavam, muitas delas caíam no chão sem mais nem menos e quebravam. Eles ouviam passos, ouviam portas se abrindo e fechando, barulhos no assoalho como se tivesse alguém andando ali, além de grande quantidade de sombras, o que parecia serem entidades e até mesmo bolas de luz que ficavam voando. Os filhos da Doris, naquela época, tinham entre 6 e 16 anos, e todos eles alegavam ter visto esses fantasmas. Eles até davam alguns apelidos para eles. Um dos filhos, por exemplo, disse que estava dormindo e recebeu um tapa na cara no meio da noite. Já outro disse que acordou algumas vezes para ir no banheiro no meio da noite e ele esbarrava com alguma coisa no meio do corredor. Ele tinha a sensação de que tinha alguém parado ali, mas quando ele olhava, não tinha nada. Só que não fazia sentido ele esbarrar no meio do ar e ir pra trás assim como se tivesse batido em algo. Só pra vocês terem noção, em 2009, um dos filhos da Doris, o nome dele é Brian, até aquele ano atestava que a mãe dele estava assim sendo atacada. Ele até comentou de novo sobre aquele ataque em que pareciam que tinham 3 pessoas em cima dela e que eles não conseguiam ajudá-la. Ele também falou que eles sentiam empurrões, mordidas, cortes e as entidades se mostravam presentes o tempo todo. Em alguns momentos, eles chegaram a mostrar para os investigadores essas marcas de mordidas pelo corpo, e eram mordidas estranhas, que não pareciam ter sido feitas por humanos. E aí tem um fato meio bizarro sobre essa história, é que um dos filhos era muito fã de Black Sabbath, da banda, e aí ele dizia que ele não sabia porquê, mas toda vez que ele ouvia essa banda, parece que as atividades se intensificavam. E aí o Barry e o Carrie falaram, tá, a gente vai trazer um time aqui de investigadores pra investigar, fazer o nosso relatório e falar pra você o que pode estar acontecendo aqui e como a gente pode te ajudar. Só que pra isso, eles precisavam presenciar aquelas atividades também. Precisava acontecer enquanto eles estavam na casa. Então eles colocaram equipamentos pela casa toda, câmeras antigas, câmeras filmadoras, microfones e se espalhavam pelos cômodos para investigar. Só que a atividade estava muito mais concentrada no quarto da Doris. Com relação ao abuso sexual que a Doris diz ter sofrido, depois que os investigadores pegaram o caso, ela nunca mais sofreu. O que era uma coisa boa para ela, é claro, mas deixava uma pulguinha atrás da orelha do Barry e do Carrie. O time que eles levaram na casa tinha cerca de 20 a 30 pessoas, então era uma galera. E aí a abordagem deles, já que nada estava acontecendo quando eles estavam ali, era de tentar irritar aquelas entidades. Isso porque elas pareciam só aparecer quando a Doris estava sozinha. Então eles se sentavam em um quarto escuro, fechavam as portas, fechavam as janelas e começavam a insultar aquelas entidades, tentar chamar elas de todos os nomes possíveis para ver se acontecia alguma coisa. Eles também colocavam a música para tocar para ver se isso aguçava as atividades. Depois de algum tempo, isso deu certo. Eles começaram a ver alguns orbes de luz flutuando pela casa. E esses orbes eram de cores diferentes, mas a grande maioria era de um verde amarelado. Elas eram do tamanho de um punho e parecia que elas eram tipo gelatina, um certo tipo de plasma. Todas as vezes em que essas bolinhas começavam a aparecer, não tinha um cheiro diferente, mas depois de um tempo começava aquele cheiro de novo de carne apodrecendo. E era muito louco quando isso acontecia, porque a Doris dizia tá vendo aquelas entidades. Ela falava, gente, tá ali, como que vocês não estão vendo? Agora ele foi pra lá, agora ele tá aqui. E eles sentiam o cheiro, mas eles não viam nenhuma forma. Então eles tentaram, em alguns momentos, quando a Doris dizia que a entidade estava ali, tirar foto ou até mesmo filmar. Mas todas as fotos que eles tiravam, o filme queimava. Isso porque eram fotos Polaroid. E eu sei o que vocês devem estar pensando, tipo, meu Deus, gente, ela tá falando aí, mas não consegue tirar foto? Cadê a prova? Pois é, na grande maioria dos casos sobrenaturais que a gente fala aqui no canal, vocês sabem que os equipamentos eletrônicos não funcionam. A bateria acaba, foto queima, é um negócio muito bizarro, são poucas coisas que são capturáveis. Ai, gente, vou ficar assim, tô com dor nas costas.
mas em algumas fotos eles conseguiram capturar essas bolinhas de luz, principalmente quando o quarto estava muito escuro. E eles falam que uma prova de que aquilo estava acontecendo mesmo é que mesmo no escuro eles viam aquelas bolinhas piscando. E tipo, o que era aquilo? O que poderia ser aquilo? Uma outra foto muito famosa que eles conseguiram capturar foi uma quando a Doris estava sentada na cama e ela começou a falar que as entidades estavam ali, apesar de ninguém ver nada. E aí eles tiraram uma foto que aparece um arco bem em volta dela, assim, em cima dela. Só que esse arco é muito estranho, porque se vocês repararem na foto, o arco ele não faz a curva junto com a parede. Tem uma parede de 90 graus ali atrás, mas o arco parece estar na frente dela. Ou seja, se fosse o reflexo de alguma coisa, ele ia dobrar junto com a parede. Só que não, parece que ele está flutuando no meio do cômodo. A explicação que eles usaram para essa foto é que, como foi usada uma câmera de alta exposição, talvez ela tenha pegado bastante tempo uma daquelas bolinhas voando no ar e aí formou um arco. E essa não é a única foto que tem um arco, tem outras também. Em certo ponto, cerca de 2 semanas desde que eles começaram a investigar, eles começaram até a se acostumar com aqueles orbes. E aí depois dessas 2 semanas, algo diferente aconteceu. Todas aquelas bolas se combinaram no centro do quarto e ao invés de ser uma bola maior, né, um orbezão, elas se tornaram na aparição de um torso de um homem. E apesar de nenhuma câmera ter conseguido capturar esse torso, todas as pessoas que participaram da investigação confirmaram ter visto aquilo. Então assim, por mais que a gente não tenha provas, a gente tem 20, 30 pessoas falando que viram a mesma coisa. E aí os investigadores ficaram meio que nessa. Eles iam, ficavam lá um pouco, passavam uns dias, faziam investigação e iam embora. Alguns dias depois, a Doris ligou de novo em pânico. Um hábito que os pesquisadores tinham de fazer dentro do quarto dela era colar vários papeizinhos na parede para mostrar o andamento da investigação. Então qualquer anotação que eles faziam ou coisas novas que aconteciam, eles pregavam na parede. E aí quando eles chegaram na casa dela, eles perceberam que todos aqueles posters tinham sido removidos. E aí eles pensaram que talvez a Doris tivesse tido um surto e arrancado todos aqueles papéis e agora estivesse falando que foi obra da entidade. Só que esses papéis tinham sido removidos com tanta força que saiu a tinta da parede. Então tinham várias bolinhas na parede mostrando o lugar onde os posters foram retirados, igual tem aqui em casa, que tem uma parte sem tinta, que eu sei que vocês ficam irritados. Mas enquanto eles estavam lá pensando que ela estava doida, eles mesmos presenciaram aquilo acontecendo. Alguns dos post-its, dos bilhetes que estavam ali, foram removidos na frente deles. Esse caso ficou tão famoso na época que até a chefe do departamento de parapsicologia foi lá dar uma olhada. Só que ela não comprou muita história não. Quando ela chegou, nada aconteceu, assim como estava sendo no começo com os pesquisadores. Então ele acreditava que era só uma resposta traumática da Doris pela vida que ela tinha, além de que de vez em quando ela ainda bebia, apesar dela ter tentado mudar de vida. Então eles justificavam a história falando que ela só estava bêbada. E uma parte bem bizarra é que quando a Doris não bebia, não tinha atividade na casa. Era só quando ela bebia. E quando os pesquisadores viam as coisas, também era quando ela tinha bebido. Então eles começaram a imaginar se tinha algum tipo de relação. Você beber e talvez se tornar mais vulnerável ou ter uma mediunidade mais aguçada quando você bebe. Por fim, os pesquisadores decidiram fazer um relatório contando tudo que eles tinham visto e o que eles achavam que estava acontecendo ali. Mas aquele relatório foi um tanto quanto preconceituoso. Um dos investigadores, inclusive, disse que aquelas 3 entidades que a Doris via não eram entidades de verdade, mas 3 pessoas que teriam passado pela vida dela e deixado ela traumatizada. Então, um daqueles caras que ficava segurando ela quando ela era abusada, uma daquelas entidades, seria a figura do pai dela, que ela, enfim, tinha muito trauma. A segunda seria do primeiro namorado dela, que acabou abandonando. E a terceira, ele teve a audácia de dizer, o cara, que, assim, a entidade que tava ali abusando dela, de acordo com esse investigador, era só um cara que ela idealizava como um par perfeito para a vida dela. Além disso, eles justificaram muitas das coisas que ela tava vendo e presenciando, como por ela ser uma bêbada, que tava bebendo, enfim, sempre embriagada. A Doris, claro, que ficou
muito triste, chateada e revoltada com esse relatório. Primeiro que eles não ajudaram em nada. Ela abriu a porta da casa dela para eles investigarem e terem material para as pesquisas, e eles lançam um relatório desse, acabando com a credibilidade dela. Então ela ficou de saco cheio. Ela já estava pensando em mudar daquela casa há algum tempo, porque ela sabia que era assombrada e ela não estava tendo lembranças boas, principalmente por questão daquele cheiro. Toda vez que ela via a entidade, vinha aquele cheiro terrível. Então ela decidiu se mudar, mas ela estava tão irritada com os investigadores que ela nem deu notícias. Ela simplesmente se mudou e foi para outra cidade. Um dos investigadores do caso ficou preocupado com ela e com o que aconteceria com ela. Então ele decidiu entrar em contato e aí ele manteve esse contato por alguns anos. Aparentemente, quando ela mudou de casa, aquilo teria seguido ela. Dizem, inclusive, que a atividade ficou tão intensa que os vizinhos dela também experienciavam atividades paranormais. Então todo mundo ali estava reportando portas abrindo e fechando, lixo aparecendo no meio dos cômodos, pessoas andando pela casa e até mesmo barulhos e gritos estranhos. E vou falar uma coisa, eu ficaria muito irritada se o meu vizinho tá sendo assombrado e tá passando assombração pra mim. E aí esse investigador que manteve o contato com ela foi investigar uma outra vez. E aí quando ele foi, ele levou um microfone e, de acordo com ele estava preparando os equipamentos em um dos cômodos quando um vaso foi arremessado de um cômodo pro outro. E aí que sai o áudio bizarro dessa história. De acordo com ele, no áudio que ele capturou no microfone, parecia que tinham passos indo bem em direção a ele. Esses passos iam chegando mais perto e mais perto. E conforme chegava perto, eles ouviam uma respiração pesada e profunda. Essa respiração foi ficando cada vez mais profunda até o barulho ficar extremamente alto no microfone, como se aquilo tivesse ali respirando bem na boca. Depois, o microfone desligou e não ligou mais durante toda a investigação. Eles só descobriram esse áudio quando ele foi religado, quando a bateria recarregou. Só que o grande problema é que na hora que aquilo aconteceu, eles não ouviram isso. A única coisa que capturou foi o microfone. Então, eles acreditam que essas entidades, ou o que quer que estivesse fazendo aquilo com a Doris, tinha alguns esquemas diferentes. Por exemplo, em alguns momentos, eles viam coisas, mas não conseguiam capturar com os equipamentos. E em outros momentos, eles capturavam, mas não viam e nem ouviam. A Doris eventualmente se mudou de novo e perdeu contato com os investigadores. O filho dela, que deu entrevistas, disse que ela faleceu com 68 anos por conta de problemas respiratórios. E ele também revelou em uma das entrevistas, como uma até que reviravolta para essa história, que quando eles se mudaram para aquela primeira casa que era considerada assombrada, uma mulher idosa bateu na porta da casa deles, parecendo desesperada. Essa mulher dizia que eles deviam se mudar dali o mais rápido possível, porque aquela casa tinha um mal que ela não conseguia explicar. Ela disse que ela viveu ali com a família quando ela era criança, e desde sempre ela via coisas e sentia coisas estranhas ali. Ela sempre pediu para a família se mudar e ela alertava todo mundo de que aquele local tinha algo maligno. Enfim, se aquela casa já era assombrada ou se a Doris, com todas aquelas sessões de tabuleiro ou Ouija, atraiu aquele mal para ela, a gente nunca vai saber. O fato é que esses investigadores sempre se aproveitaram da história da Doris. Apesar deles não terem dado o mínimo de credibilidade para ela e feito um relatório terrível, eles fizeram várias publicações de histórias e até mesmo algumas histórias aumentadas para virar um caso de terror mesmo, para vender e ganhar dinheiro em cima disso. Eles também usaram como portfólio das pesquisas, mostrando um caso que eles tinham investigado com muito orgulho, mas sem dar nenhum crédito para Doris ou dinheiro para ela. Eventualmente foi feito um filme sobre a história. O filme se chama O Enigma do Mal, é um filme de 1982, ou seja, ele saiu até que pouco tempo depois que o caso aconteceu, e ele conta quase que perfeitamente a história da Doris. Tem algumas polêmicas ali, às vezes ela é um pouquinho sexualizada e tal, mas no geral a história dela tá nesse filme, e é claro que a Doris não recebeu nenhum centavo por isso. Pra vocês terem noção do ranço dela com os investigadores e até mesmo do descaso deles com ela, eles nem sabiam qual tinha sido a data em que ela tinha falecido. Enfim, esse caso até hoje é muito comentado e é uma pena que eles usem dessa história, apesar de não terem levado ela a sério na época. Eu espero que a Doris tenha tido algum tipo de conforto, pelo menos no final da vida. E essa foi a história dela. Quero saber o que vocês acharam e até a próxima.